TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá a todos, bem-vindos ao Com a Palavra, o vereador, e a gente conversa hoje com Klaus Araújo, do PP, que está retornando de uma viagem a Brasília, não é isso, vereador? O senhor participou de um congresso aí que é considerado o maior da América Latina, não é isso? O Congresso de Gestão Pública. O que é que o senhor vem trazendo de lá aqui pra gente? Olha, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e dizer que estivemos essa semana em Brasília, no CONSAD, que é o maior congresso de gestão pública da América Latina, como você bem falou. Ele reúne todos os secretários do Brasil, de todos os estados, discutindo ferramentas, novos pensamentos para as dificuldades do nosso país. E aí participei de alguns painéis lá, importantíssimos, principalmente o que a gente foi discutir lá, e eu observei que é um problema crônico, que é essa questão da Previdência. Hoje os municípios e os estados, e principalmente o governo federal, não tem mais como arcar. E a gente precisa estudar isso muito profundamente, porque está chegando um momento, Mirela, que não vai ter mais condições, vai quebrar. Porque antigamente a nossa população brasileira ela era mais ativa e poucos aposentados. Hoje, com a qualidade de vida, as pessoas estão morrendo mais tarde. Então está ficando muitos aposentados para pouca gente. E quem paga essa conta é quem está trabalhando no ativo. E aí o que o governo federal está fazendo, e é uma tendência mundial, que é a previdência complementar. E isso é importante, porque essa cultura precisa ser passada, mas nós observamos lá no Congresso que tem que conversar com as associações, sindicatos. É uma cultura que tem que trazer para o funcionário público, porque o que acontece hoje? As pessoas quando passam num concurso público, o que é que se vem à mente de início? O resto da minha vida eu estou tranquilo, vou me aposentar. Isso não é mais assim. O Estado, os municípios, o governo federal não tem mais como marcar com isso, com esse valor que você recebe hoje até o final. Você precisa ter uma poupança, que é o que se chama a Previdência Complementar. Se você quer ter esse teto, você precisa, durante o período que você está no ativo, você complementar. E eu achei importantíssimo, porque o governo, assim como o estadual e o municipal, eles vão entrar com a parte, que é 17%, o governo vai entrar com 8,5%, 8,5% vai entrar, no caso, o funcionário. Mas isso é uma discussão que a gente tem que ter com muito mais tempo. Eu quero abordar esse tema, inclusive, aqui na casa. Também observamos novas técnicas que existem hoje de gestão de qualidade. Participamos também de um painel lá sobre critérios técnicos para nomeação de cargos públicos, que isso é importante demais. Em todo o Brasil está se banindo, graças a Deus, colocar pessoas que não têm nenhum nível técnico para assumir cargos de diretoria, de secretaria. Essas pessoas, em vez de ajudar, prejudicam a máquina pública. Passou um painel muito importante lá, nos Estados Unidos, tem um estudo lá de uma universidade que diz que se gasta 1,7 trilhões de dólares nos Estados Unidos, olha que é um país diferente do nosso, com burocracia, com papel, com esse trâmite. Se gasta nos Estados Unidos isso tudo lá, Mirela, você imagine aqui conosco, como é que não deve ser. E eles que têm toda essa preocupação, né, vereador, de serem certinhos, né, de evitar o gasto desnecessário. Falando ainda da sua viagem, o senhor aproveitou para conversar com a bancada federal, né? Como é que foi essa conversa? Olha, eu aproveitei meus horários de café da manhã, na hora do almoço, corri lá no Senado, corri na Câmara, para conversar com a nossa bancada. Consegui falar com alguns, com o Rogério Marinho, com o Rafael Mota, com o Walter Alves, com o Antônio Jacome e com Felipe Maia. E trouxe a nossa preocupação. Estive há quase 20 dias atrás com o superintendente do DENIT aqui do Rio Grande do Norte, e simplificando para você que está em casa, tudo leva a crer que nos próximos 3 anos e meio, não vai se colocar uma pedra do governo federal, que eu digo em recursos, do DENIT para a cidade do Natal. Isso é muito preocupante, porque desde antes da Copa se prometia, principalmente aquele entorno ali de Natal, Parnamirim, Nova Parnamirim, Satélite, a gente vê hoje, a BR, hoje você gasta, Mirelle, de 40 minutos a 1 hora, tanto para ir como para voltar em horários de pico. Isso é um absurdo. Se prometeu para a população, isso vai fazer 6 anos. E aí eu também consegui conversar lá com o senador José Agripini, assim com o senador também Garibaldi. A senadora Fátima não pôde me atender, falei rapidamente com ela no corredor do Senado, mas passei a preocupação que nós temos aqui porque, primeiro, foi se prometido à população. Segundo,
disse que o recurso já estava empenhado para a obra. E agora não vai acontecer. Então eu espero e cobrei, fiz vídeos, coloquei nas minhas redes sociais, dizendo que a bancada federal tem que cobrar sim. Uhum. No caso, o que pode resultar dessa conversa, né? A gente, inclusive, chegou a fazer matérias, né? A gente viu veiculadas na imprensa aqui local, essa questão da reforma da BR-101, criação de reforma de passarela, criação de paradas de ônibus. Olha, né? uma das sugestões que eu dei lá para o superintendente do DENIT é que se criasse uma baia ali naquela passarela de Neópolis. Porque hoje todos os ônibus que chegam do interior ou de outros estados, ele para ali, debaixo da passarela de Neópolis. Fica muito ruim o trânsito. Não há fluidez. Né? Criando uma baia para os ônibus, dá para iluminar, limpar, criar praças de táxi lá. E principalmente o ônibus entrar na baia e não vai obstruir o trânsito. O DENIT me disse que estava... você tem uma ideia, para você que está em casa. Nenhum projeto executivo o DENIT tem ainda. Nenhum projeto executivo, então não vai sair do papel. Isso é balela para enrolar a população. E o nosso trabalho aqui é de fiscalizar e de cobrar. Quando eu conversei lá também, esqueci a palavra agora. O responsável pela bancada federal do Rio Grande do Norte é Felipe Maia. E falei com o Walter também. Walter Klaus, eu vou conversar com o Felipe para a bancada se reunir, e eu, ministro dos Transportes, e eu, ministro das Cidades, e vão, inclusive, me convidar para ir a Brasília, para que a bancada federal possa cobrar qual é a verdadeira, quanto é que tem para o Rio Grande do Norte. Vamos dizer a verdade para a população. Não tem nada. Vamos dizer para a população. Tem tanto, dá para fazer isso, não dá para fazer. O que não pode, minha gente, é ficar enganando. É amanhã, depois... Diga logo que não tem. Eu sou da seguinte forma. Se eu posso, posso. Se não posso, não pode. Se tem, vamos dizer que tem. Se não tem, diga para a população logo que não vai ter obra e pronto. Vereador, agora me diga uma coisa, o senhor voltou aí dessas viagens, né, dessa viagem especificamente, com muitas novidades, né? Isso vai ser conversado aqui também na Câmara, entre os demais parlamentares? Vou. Eu me comprometi, inclusive, quando apresentei a sugestão de ir representando a Câmara para o Congresso, o 8º Congresso de Gestão Pública, o CONSAD, de dar uma palestra para casa. Então, vou preparar essa semana, acabei de chegar, mas nos próximos 10 dias vou preparar uma palestra para todos os funcionários da casa, para a gente passar o que nós aprendemos, claro, humildemente, dentro das minhas limitações, e passar para casa essas novas técnicas, esse novo pensamento e, principalmente, uma visão diferente do que é gestão pública, porque a gente precisa quebrar esses paradigmas que existem, que acham que função pública é só pagar e receber. Não, é muito mais, é servir com qualidade a população. Muito bem, vamos aguardar então aí as novidades, as mudanças, as propostas, não é isso? Com certeza, eu acho, e assim, venho para você que está em casa nos assistindo, a gente tem que mudar o pensamento do que é o político. Mirela, hoje o político ele pensa simplesmente no seu mandato. Muitos deles, não vou dizer todos. E eu acho que a gente tem que ser cobrado. A partir do momento que o político, e eu me incluo como político, ele é cobrado, ele trabalha mais, ele tem que se esforçar mais. E a classe política toda hoje está passando por isso. O Brasil passa pela transformação imensa. Porque hoje o Brasil, infelizmente, nós estamos passando pela questão ética muito grande. Hoje, quando você fala de político, você... Às vezes eu chego num canto e falo, sou político, você fala, meu Deus do céu. Uma visão negativa. Uma visão negativa, e a gente tem que entender que nem todos são assim. Para isso você precisa mostrar o que está trabalhando, mostrar o que está fazendo, para a população poder dizer, esse aqui vale a pena continuar, esse aqui não vale. Então é esse nosso pensamento, de continuar na casa com a fiscalização produtiva, apontando os erros, mas também indicando algumas saídas. Dentre o que eu falei aqui sobre o Congresso de Gestão Pública, vou procurar, inclusive, aqui o líder da bancada, o vereador Ranieri, para que nós possamos juntos passar algumas ideias e sugestões para a Prefeitura que observamos já exitosas e com qualidade já no Brasil. Muito bem, a gente vai acompanhando isso aqui pela TV Câmara, então. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e convido você a nos acompanhar nas nossas redes sociais. É o @ClausDoBem. Inclusive, queria aproveitar aqui a oportunidade e dizer, olha, dia 6 de junho estou voltando para a televisão, às 9 horas da manhã, com o programa do Bem na Bandeirantes. E espero você nos assistindo e se emocionando junto conosco. Obrigado. Ok, muito bem. Assim a gente encerra essa edição do Com a Palavra, o Vereador. Tchau, tchau. Até a próxima. TV Câmara, a TV do povo de Natal.